O tema de hoje é a natureza de Cristo. Olha o que diz 1 de João 5,20. Antes eu quero louvar ao Senhor pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Louvado seja Deus pela vida da nossa bispa Rosana, toda a família apostólica. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos, nossa bispa Leonice, que tem se dedicado ao trabalho com as mulheres. Olha, poucas pastoras, bispas, têm esse envolvimento, esse amor, esse zelo pelo trabalho com as mulheres, como a bispa Leonice. Eu sou suspeito, mas realmente ela faz um trabalho de excelência. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastora Bruna, esse é o excelentíssimo, minha família, que aqui se encontra, meu cunhado, minha irmã, nosso ministério de louvor, sempre dedicados, comandado pelo maestro John, professor Carlos, Tiago, Ian. A você que está aqui, o nosso corpo ministerial, aqueles que já semearam em terra fértil, alguns vieram de longe para semear na casa do Pai, então glórias a Deus pela sua vida. 1 de João 5,20 diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu quero orar com você. Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus soberano, aqui se reúne a tua igreja, aqui estão os teus eleitos e predestinados, aqueles que o Senhor diz: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Aqui está a tua igreja reunida nessa noite, para aprender, para crescer na graça, crescer no conhecimento. Deus, eu oro por aqueles também que nos assistem, muitos passando por grandes dificuldades, por problemas, por tribulações, alguém que perdeu um familiar, um amigo, um colega. Muitos estão vivendo momentos terríveis, com depressão, com medos, cheios de traumas, sequelas do passado, que muitas vezes não há solução humanamente falando. Mas o Senhor te diz nessa noite: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Permaneça firme e não te submeta a jugo de escravidão. Nós já fomos escravos, hoje nós somos livres. Diga: eu estou livre. Pai, ensina a tua igreja nessa noite. Mostra-te, Senhor. Fala com o teu povo. E nós queremos conhecer essa natureza que muitos ainda, infelizmente, não conhecem, Pai. Estão vivendo trindade, eles vivem outros deuses, mas o Senhor é o único Deus. Então fala com o teu povo nessa noite, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Eleitos do Senhor, povo abençoado, pedras vivas, sarados pelas chagas de Cristo. Diga: eu estou sarado pelas chagas de Cristo. Nós somos um povo abençoado, mais que vencedores, A doutrina mais importante do cristianismo é aquela que revela a natureza de Cristo. É a que revela a sua humanidade. E o mais importante de tudo é a divindade de Cristo, que todos precisam de conhecer. Entender esse mistério é conhecer o caráter de Deus, a imutabilidade do nosso Criador. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja revelação.
revelação. Qual é a revelação que você precisa de conhecer? Pastor, revelação de quê? Que há um só Deus, um só Senhor, e que existem 3 formas de manifestação desse Deus: Pai na criação, Filho no cumprimento da lei, né? E hoje, como que Deus se manifesta nas nossas vidas? A partir do dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio fazer parte da vida do povo de Deus. Diga glórias a Deus. Eu às vezes ouço alguns louvores, hoje até, porque lá em casa a gente fica ouvindo louvores às vezes no YouTube, né? E vai passando um para o outro. Estava lá um grupo de cantores, vem Espírito Santo, vem. Não, o Espírito está em nós. Ele já veio. Nós somos selados com o Espírito Santo. Ou seja, o próprio Deus está em nós. Chama-se triunidade. Isso se chama o mistério da piedade. Note que não é trindade, é triunidade. Então é necessário ter revelação, porque é isso que nós pretendemos com esse ministério, trazer revelação ao povo de Deus. Eu tenho inclusive aqui uma ilustração. Essa palavra revelação do latim significa revelatio, que quer dizer descobrir, tirar o véu. É isso que Deus fez na nossa vida. É isso que Deus está fazendo através do nosso ministério. Então vamos entender. Em outras oportunidades, inclusive eu já falei, né? Existe um erro tradicional quando se fala em trindade. Essa palavra trindade não está na Bíblia. E ao longo dos séculos se piorou essa palavra, criou-se a Santíssima Trindade. Pioraram. Atanásio de Alexandria criou trindade, foi no concílio de Niceia, no ano 325 depois de Cristo, lá que se criou a tal de trindade. Então por que é tão importante crer na Bíblia? Porque a Bíblia é quem revela a natureza de Deus. A Bíblia é a única verdade para o povo cristão. Então, sem a Bíblia, é impossível o ser humano desenvolver espiritualmente. Pastor, e se eu ler um livro de autoajuda? Você não teria um livro de autoajuda para mim ler, de um pensador, de um filósofo? Eu até leio às vezes algumas coisas, mas isso é interessante, mas não tem nada a ver com transformação espiritualmente falando. Pastor, mas se eu ler muito a Bíblia, eu não me torno um alienado, um fanático? Não. Quem deixa as pessoas fanáticas são as religiões. A lei principalmente, né? Jesus não veio fundar a religião. Jesus veio trazer vida. Olha o que diz João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Jesus veio trazer o verdadeiro sentido para a nossa vida. Diga glórias a Deus. Vida em abundância é uma vida completa. E eu vou lhe dizer, eu tenho essa vida. Você também tem. Pastor, eu? É que você talvez não tenha ainda se ligado, né? Como se diz aí fora, não caiu a ficha ainda para muita gente. Então Jesus não é apenas um homem maravilhoso, um homem especial. Ele não é apenas um bom mestre. Jesus é Deus. Não existe nenhum outro ser nessa terra que tenha estas características. Homem e Deus ao mesmo tempo. O único que morreu e ressuscitou foi Jesus. Você sabe, essa palavra mudou a minha vida.
Eu era uma pessoa insegura, cheia de dúvidas, cheia de traumas, cheia de medos. E quando eu tive o prazer de conhecer essa palavra, porque Deus me atraiu, né, para o conhecê-lo, eu pude entender que a Bíblia Sagrada não é apenas um livro interessante. A palavra de Deus, ela trouxe para nós um estilo de vida por excelência. Sabe, Deus me deu tudo. Deus me deu paz, Deus me deu alegria, Deus me deu confiança, Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma família. Aliás, uma esposa maravilhosa. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Eu não tenho vergonha de admitir. Muita gente diz: eu sou o machão, eu que mando, eu que decido. Eu não tenho vergonha de admitir que a minha esposa, em muitas áreas, é muito melhor do que eu. Eu não tenho vergonha disso. Nós temos que andar em concordância com a nossa família, com a nossa casa, porque às vezes em casa alguém tem uma habilidade numa área, né? A esposa, ela tem, sabe, o tino para o negócio, para algumas coisas da vida, o homem já de repente em outra área. Então tem que haver concordância, não pode um só querer ditar as regras e achar que eu sou o machão, eu é que mando, eu sou o cara. Ou tem mulheres que também se acham as donas do pedaço, né? Nós temos que andar em concordância, respeitar uns aos outros, né? Os familiares. Então, quando se trata de divindade, nós respeitamos todos os deuses com D minúsculo, né, dessa terra. Todos eles tiveram as suas virtudes. Maomé, por exemplo, Buda, Gandhi, Confúcio, né? A própria Maria, que para alguns é a mãe de Deus. Maria não é a mãe de Deus, ela é uma criatura. Então, essas pessoas eram gente iluminadas, né? Importantes, mas não ressuscitaram. Todos estão no túmulo. Então não existe na Bíblia, eu volto a dizer, a palavra Trindade. E João teve uma visão quando ele estava na ilha de Patmos, em Apocalipse 4, Apocalipse 4:2 diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Alguém, não três, alguém. Então Jesus, em uma certa ocasião, ele foi questionado por Felipe, né, sobre essa questão. João 14, 7-10 diz assim: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. 8. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. 9. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Isso é um questionamento de muita gente, né? Cadê o Pai? Quem é o Pai? Desculpa. Muita gente diz: quem é o Filho? Quem é o Espírito Santo? Alguns dizem: o Pai é um sujeito lá, um velho barbudo, cabelo branco, e o Filho é Jesus lá ensanguentado, e o Espírito Santo é uma pomba. Veja só, no versículo 10: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então quem é o Pai? Você está entendendo? Olha o que Jesus diz em João 10:30, para esclarecer melhor. Eu e o Pai somos três. Eu e o Pai somos um. Então não são três, eu e o Pai somos um.
Você sabe por que nós estamos aqui na igreja hoje? Porque Deus promoveu esse encontro. Ele controla todas as coisas. Então esse Deus, Ele quer que nós saibamos quem Ele é. A maioria não sabe. Alguns dizem, o cara lá de cima. O pai, o velho. Sabe que Deus é uma palavra genérica, uma palavra universal. Todo mundo fala Deus, né? Mas poucos sabem quem é Deus. Alguns pensam que Jesus foi uma vítima. Quando levaram ele para o Gólgota e o pregaram na cruz, coitado de Jesus, alguns dizem. Não, ele fez um projeto, né, no início de tudo. Tudo foi um plano perfeito, um plano divino. Jesus é um engenheiro dos melhores que existe nesse universo. É um arquiteto, né? Foi tudo ele que determinou tudo isso. Jesus não tivesse ido para a cruz, nós teríamos que ir para a cruz. Só que a tradição, eles vão até a cruz, né? Eles jejuam, eles batizam, eles fazem sacrifício, eles sobem nos montes, eles vigiliam, eles dizem Deus me abençoe, eles, sabe, gritam bem alto, sabe, para que Deus os atenda, mas só que eles vão até a cruz, eles não morrem na cruz. Então se nós temos que seguir, não, porque outro dia alguém me disse assim, é que nós temos que seguir o exemplo de Jesus quando ele esteve aqui na terra. Não, claro que ele foi um bom homem, ele foi 100% homem, 100% Deus, às vezes ele até falava com o Pai, né? Mas como assim, pastor? Como é que ele falava? Era o Espírito falando com a carne, é que é isso que as pessoas não entendem. Ele dizia, se possível, passe de mim esse cálice. Então Jesus foi perfeito, ele não pecou. Nesse quesito nós temos que seguir o exemplo. Agora, não no cumprimento da lei, porque as pessoas vão até a cruz, e morrer na cruz ninguém quer. Então se eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que morrer na cruz. Não, morrer na cruz não, pastor. Então, vamos viver pela fé. Por graça, né? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E aí é que está o problema, porque alguém teria que vir aqui na terra para nos dar vida. Você já viu algum morto ter vontade para alguma coisa? Alguém já foi em algum velório? Todo mundo já foi, né? O morto está lá, o morto fala alguma coisa, ele reage. Olha, eu me arrependo dos meus pecados. Alguém viu? O que aconteceu? Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando vós mortos. Mortos como? Nos vossos delitos e pecados. Ou seja, se Jesus não nos desse vida pela sua obra perfeita na cruz, nós estaríamos ainda em pecado. E você sabe que um pecador não tem salvação. Se é pecador, vai para o inferno. Ou eu acredito na justificação da cruz. Pastor, então quer dizer que nós somos, assim, perfeitos em Cristo? Yes. Temos uma carne que temos que trabalhar para não sofrer nessa vida. Porque tem muita gente que vive debaixo de disciplina, correção e açoite. A vida toda patinando, né? Lutando com Deus. Um pé no mundo e um pé na igreja. Um pé no mundo e um pé na igreja. Pezinho para frente, pezinho para trás. Pezinho para frente, pezinho para trás. Nós temos que, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Mas Jesus também não está morto, Ele está vivo. Mas pastor, eu acho que, morrendo aqui acaba tudo, não vai ter mais nada. Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu fico imaginando uma pessoa, um ateu, por exemplo. Deve ser muito infeliz. Alguns até, eles não demonstram, né? Mas pensar que morrer e acaba tudo está errado. Você pediu para nascer? Alguém aqui pediu para nascer? O teu pai fez lá
um papel, assinou um negócio e mandou lá para o céu: Deus, manda um filho para mim. Aliás, a vida aqui na terra é uma luta, né? São desafios que temos que encarar todos os dias, mas mesmo assim a vida é maravilhosa. Eu acho a vida maravilhosa. E seria muito injusto, né, você lutar a vida toda, morrer e acabar tudo. Então nós não estamos nesse planeta por acaso. Ninguém aqui veio do macaco. Ou você acha que você veio do macaco? John. Diz que uma menininha conversando com o pai dela assim, falou: papai, o que é, filha? De onde nós viemos? O papai disse: nós somos descendentes de Abraão, descendentes de Adão e Eva, filha. Depois passou por Abraão e assim sucessivamente. E a menina desconfiada falou assim: mas papai, a minha mãe disse que nós somos descendentes do macaco. E o pai respondeu: filha, uma coisa é a minha família, outra coisa é a família da sua mãe. Então, antes de nós entendermos realmente quem é Jesus, quem é Deus, esse Pai de amor, né? Porque no passado muita gente que vivia baseado em sorte ou azar, né? Ah, eu sou um sujeito de sorte, ou eu sou azarado, pastor, nada dá certo para mim. Muitas pessoas eram cheias de superstição, medo de tudo, né? Aliás, existem muitos lugares chamados igrejas, cheia de superstição, distribuem tudo, é copo d'água, e leve para casa um saquinho de sal, e traga para a igreja uma peça de roupa para nós ungirmos, e, sabe, as igrejas tradicionais incentivam muitas vezes a idolatria, porque quando você diz assim, venha buscar um óleo ungido aqui na igreja, você está incentivando a idolatria. São coisas tangíveis, quando a graça de Deus é por fé. Leve para casa um saquinho de sal. Isso é incentivo à idolatria. 1 de João 5,20, nós estamos servindo ao verdadeiro Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus? Jesus Cristo, diga Jesus. Outro dia eu vi um adesivo num carro escrito assim: onde você vai passar a eternidade? Olha, se eu não souber quem é Deus, para que eu estou na igreja, como que eu vim parar aqui, eu realmente, sabe, não vou saber onde vou passar a eternidade. Quem vive pela lei não sabe se vai para o céu, se vai para o inferno. Jesus disse um dia: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Por isso que é muito importante você estar nessa igreja. João 5,24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o salvo que vive pela graça de Deus, ele sabe que é salvo. Ele não tem dúvida, porque crê naquilo que está escrito na palavra. Isaías 9,6. Porque um menino nos deu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Quem é esse menino aí que nasceu lá em Belém? Maravilhoso Conselheiro? A igreja, vamos ver a igreja agora. Maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, aquele menino era o próprio Deus que veio aqui na terra.
aquele menino lá. E essa palavra é muito importante, porque olha o que diz em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará o nome ao seu guarda. Não era por livre-arbítrio, né? Teria que ser Emanuel, já estava determinado. Você sabe o que significa Emanuel? Tem uma ilustração aqui. Emanuel significa, do hebraico, Deus conosco. Ou seja, Deus veio a essa terra. Você quer ver mais? João 1,14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. Veja que no Antigo Testamento, Deus ele falava com o seu povo, ele aparecia através de nuvens, através de arbustos, né? E ele falava com o seu povo. Era a palavra, né? E de repente essa palavra, o que aconteceu? Ela se fez carne. Deus se fez carne e habitou entre nós. Pastor, me responda, quem é que olhou para a terra vazia lá no início de tudo e disse, haja luz? Quem foi? Foi Jesus. Ele estava lá na manifestação de Criador. Era o verbo era Deus, a palavra, né, era Deus. 1 de Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Veja, isto é um mistério da piedade. Um mistério que foi revelado. Essa palavra piedade tem uma ilustração. Piedade do grego significa eusébia, que quer dizer graça. Então, quando Jesus se fez carne, né, o Criador que estava no trono veio e se fez carne no meio do seu povo. Lá no trono não ficou um idoso, né, lá dando instruções ao filho aqui na terra, não. Isso é por revelação, isso não é por lógica. Olha o que diz Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então só existe um nome. Qual nome? Jesus Cristo. Então eu não posso ser um religioso. Pastor, eu estou aqui na igreja porque eu vim aqui marcar o ponto. Depois eu vou para casa com a consciência tranquila. Você sabe que tem pessoas que não têm uma identidade espiritual? Tem muita gente nessa terra que não tem identidade espiritual, fica procurando aquilo que lhes interessa. Eu conheço gente que hoje está aqui, amanhã vai comer sal, depois de amanhã vai no Universal fazer um descarrego, e depois vai lá numa macumba, e depois vai, sabe, elas vão em tudo quanto é lugar, estão procurando resolver problemas, porque não tem uma identidade. Eu vou lhe dizer uma coisa, Jesus não veio a essa terra somente para nos livrar do inferno. Ele veio aqui na terra para que nós louvemos a Ele. O nosso culto, né? O nosso envolvimento. Sabe, a sua vida tem que ser dedicada somente a Jesus Cristo. Não pode ter outro ser, outro Deus. A Bíblia diz que Deus não divide glória com ninguém, nem com o mundo. Tem gente que é um pé na igreja, um pé no mundo. Um dia é fiel, outro dia não é fiel. Pastor, hoje esse mês não deu, pastor. Ou é fiel ou não é, não existe meio termo, né? Então Deus tem uma vida completa, uma vida disciplinada, honrada, uma vida saudável, uma vida feliz, feliz no casamento. Nós temos que amar a nossa família, as pessoas que Deus colocou do nosso lado, temos que amar, né? Esposa, marido, filhos. Tem gente que fica até altas horas na rua, né? E com os amigos e a família em casa. As pessoas não dão muito, sabe,
valor para a sua família. Ou, hoje em dia, ficam muito tempo lá no smartphone, né? Ficam lá envolvidos no smartphone. Se for para assistir o culto da Cristo Vive, beleza. Mas temos que dosar o tempo, né? Temos que separar o tempo, né? Porque os filhos pequenos, eles crescem muito rápido. Às vezes, nós chegamos em casa assim, a casa está bagunçada, né? Mas os filhos vão crescer. E depois vai somente ficar recordações através de fotos, vídeos, né? Hoje está muito fácil, tem celular para filmar tudo isso, né? Como um amigo, um colega, outro dia me falou que a filha dele se casou, foi morar longe, e está lá preservado lá o quarto dela, desde quando ela era pequenininha. Diz que ela colocava as mãozinhas na parede, assim, está todas as marcas nas mãos na parede. Ele pintou a casa e preservou lá as mãozinhas, os riscos de caneta. Ele falou, isso que vai ficar para sempre. Porque, sabe, as crianças, elas crescem muito rápido, né? Então, graças a Deus, porque Deus está abrindo o nosso entendimento, nos dando sabedoria para agir. Atos 20, 28, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja, a igreja é de quem? Essa igreja é de Deus. Ele comprou com o seu próprio sangue. Então, se a igreja é de Deus e ele comprou com o seu próprio sangue, quem é que morreu na cruz? O próprio Deus. Claro que, quando ele veio, ele se manifestou em carne como Jesus, né? Mas ele era o próprio Deus. Então a igreja não pode ter divisão, a igreja não pode ter partidarismo, não pode ter idolatria, não pode ter grupos separados, né? Eu conheço igrejas que são grupos divididos, né? Quem menos apita lá é o pastor. Então Deus chamou pastores, mestres, bispos, para conduzir o rebanho, conduzir a obra de Cristo. Você sabe que tem lugares que os pastores são verdadeiros escravos, né? Tem lugares que fazem eleição, eles chamam lá 4, 5 pastores para pregar um culto, por exemplo. Aí depois tem um grupo de jurados, tipo um festival, né? Para ver qual é o pastor que se sai melhor, depois eles votam. Aí vem o pastor. Isso não é chamado de Deus, né? Olha o que diz Salmos 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Qual é o desejo do teu coração? Ah, pastor, qualquer coisa para mim tá beleza, pastor, eu, assim, que vier a mim de modo nenhum lançarei fora. Você sabe que tem gente que engata namoro assim com qualquer um, já sai, ah, pastor, eu vou me casar, quer dizer, casar não, eu já vou nos juntar os trapos aí, e vamos botar para quebrar, pastor, depois aí, não sei o que acontece, nada dá certo comigo, pastor. É que começa errado, né? Eu sei que eu já falei aqui, tem muitas pessoas que chegam na igreja assim, e nos procuram para acertar. Inclusive nós temos um casamento marcado, né, abençoado? Em breve vamos ter aí mais um casório aqui na igreja. Isso é maravilhoso. Então, mas você sabe, você tem que pensar grande, você tem que ter o melhor desta terra. Você é águia. Inclusive eu trouxe até uma foto, olha aqui que você é. Olha a águia, né? Olha que maravilhosa a águia, né? A águia é um pássaro robusto, bonito, sabe, ousado, tem uma postura, né? Isso que você é. Eu já falei aqui, águia não caça mosquito. Águia que é o melhor. Pastor, e se eu viver por aí de qualquer jeito, sabe? Viver pela lei, eu gosto, porque na lei eu gosto de fazer um sacrifíciozinho, pastor. E daí, assim a gente se justifica. E aí você vai ser mais ou menos que nem isso aqui. Pobre.
frango depenado. Você vai ser um frango depenado. Você não vai ser águia. Qual que você escolhe? Pastor, meu sonho é ser um frango desse. Não, se quiser um frango desse para pôr na panela, beleza. Agora, volta lá, deixa na águia ali que eu vou continuar. Nós temos que ser águia. Diga, eu sou águia. Diga para quem está do seu lado, você é uma águia. Você é uma águia. A águia não caça mosca. Então a pergunta é, para você, quem é Deus? Quem é Deus para você? Para muitos Deus é um castigador que manda para o inferno. Mas para você esperar o melhor de alguém, primeiro tem que conhecer quem é esse alguém. Ah, pastor, mas eu não tenho muito interesse em conhecer, não, porque você sabe, eu tenho a minha religião, então eu gosto de ficar minha vidinha assim no meu canto, não quero conhecer muito, senão eu vou virar um fanático. Não, aqui você se torna sábio. Procure conhecer sim quem é Deus. Procure viver uma vida reta. Busque Deus em primeiro lugar, respeite o pai e mãe, respeite os mais velhos, tenha sabedoria para educar os filhos, aprenda com Deus, aprenda na igreja. Então, primeiro você tem que conhecer quem é esse Deus, né? Para você conhecer alguém, você tem que conhecer essa pessoa, né? Mas eu ouvi dizer. Não, você tem que conhecer. Ouvir dizer, a gente ouve todo dia, muita coisa. Nós estamos tratando aqui simplesmente do Criador do universo. Pastor, mas eu tenho o meu modus vivendi. Se o teu modus vivendi não é segundo a Bíblia, você vai se lascar daqui a um tempo. E depois vai dizer assim, por que eu perdi tempo? Por que eu não levei mais a sério essa questão da vida espiritual? Agora estou eu aqui na mesmice, nada de novidade. Porque você sabe, o casamento, o relacionamento sem Deus vai virando rotina, de repente perde a graça, vai perdendo a cor, né? No começo é tudo meu bem daqui, meu bem dali, depois é meus bens daqui, meus bens dali, você sabe como é que é, né? Então cuidado, leve a sério essa questão espiritual. Colossenses 2:9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude. Ou seja, tudo o que envolve Deus, né, está em quem? Em Jesus Cristo. Foi o próprio Deus que esteve aqui na terra. Tito 2:13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Buda. Quem? Jesus Cristo. Ele é o grande Deus. Jesus Cristo é o único Deus, Colossenses 2:2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Olha o mistério sendo revelado. Mistério de Deus, Cristo. Para nós não é mais mistério, né? Para essa igreja foi revelado os mistérios que estiveram ocultos. Hoje você sabe quem é Deus, né? Deus tem nome. Deus não é uma palavra que, Deus é uma força, é alguma... Não, Jesus Cristo é Deus. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Muito obrigado aos nossos internautas. Agora nós vamos encerrar aqui a nossa live, nós vamos celebrar a ceia do Senhor.